E o fim de 2016 tem sido de apresentação de projetos de cortes no Poder Público Nacional e também aqui em Goiás. O projeto está em tramitação na Assembleia Legislativa e tem dado o que falar entre servidores públicos, empresários e a oposição. E é sobre isso que a gente vai falar agora. O programa de austeridade pelo crescimento de Goiás, lançado pelo governo estadual na semana passada, chegou à Assembleia Legislativa em forma de duas matérias. Primeiro, como projeto de emenda constitucional PEC, que prevê um teto de gastos por 10 anos, parecido com a PEC 55, aprovada ontem pelo Senado em Brasília, que congela os gastos do governo federal em várias áreas pelos próximos 20 anos. O segundo vai implementar uma mini-reforma administrativa que prevê a extinção das secretarias executivas de conselho e reduz a estrutura básica com a racionalização de gerências, núcleos e superintendências de governo. A aprovação da proposta, que pretende controlar os gastos aqui no estado, deve ser aprovada apenas no ano que vem. Mas a mini-reforma, essa agora será encaminhada para a Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, aqui da Casa. Depois ela volta aqui para o plenário e tem que ser votada em pelo menos 2 votações. Enquanto isso, as duas matérias já chegaram causando muita polêmica, por preverem a redução de 20% dos servidores comissionados, corte de 30% nas horas extras e gratificações e redução de 30% dos gastos com diárias de viagens, entre outras. Outro ponto polêmico é o aumento da contribuição previdenciária dos servidores, que passaria de 13,25% para 14,25%. Os deputados, de situação, claro, defendem as medidas. Nós precisamos ter muita responsabilidade, temos entendimento que em detrimento de 150, 160 mil servidores, nós não podemos penalizar quase 6 milhões de goianos. É importante agora que nós tenhamos bastante atenção e cautela, não politizarmos um assunto tão importante, porque nós não queremos que o nosso estado chegue a uma situação que chegou Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Já a oposição, que diz não ter sido avisada das medidas, promete partir para o confronto, mas o governo tem maioria na casa. A nossa preocupação é que esse pacote ele não venha justamente aumentar a alíquota de previdência para funcionário público, prejudicar a educação, prejudicar a saúde, prejudicar direitos adquiridos pelos trabalhadores. Essa é a nossa preocupação aqui, embora nós entendamos que deva sim economizar no Estado, no país, no mundo, mas que isso não aconteça às custas das pessoas mais humildes. E durante a sessão de ontem, na Assembleia, ficou determinado pela presidência da Casa que as galerias serão fechadas ao público em dias de sessão. A participação popular será nenhuma. Quem esteve lá ontem à tarde é o nosso colega Alex Atanásio, acompanhou tudo. Boa tarde, Alex. Boa tarde, Lira. Uma boa tarde especial para o público que está em casa. Lima ontem lá, aliás, esse ano inteiro, o clima na Assembleia Legislativa, eu que venho acompanhando, e o TJ Goiás está sempre mostrando os bastidores da casa do nosso Legislativo goiano, foi de protestos o ano inteiro, por medidas, projetos, pacotes que o governo foi mandando, e ontem não foi diferente. Inclusive tinha um pessoal da categoria dos professores do Sintego que estavam lá, protestando justamente porque ontem também entraria na pauta um projeto que já está lá há algum tempo, que é referente ao piso salarial dos professores. E aí o que acontece na Assembleia é uma coisa muito interessante, e a gente vem sempre falando isso, que assim, essa imagem que nós mostramos, depois, quando eles saíram do plenário e foram para outro espaço, se chama Auditório Solon Amaral, você já esteve lá. Sim, aula bem ao lado. Exatamente. O Solon Amaral é onde acontece a reunião da comissão mista. Então, quando pega fogo no plenário, eles correm para lá, até porque lá é fechado. Exatamente. O acesso é muito restrito. É muito restrito. Então, quando o clima esquentou na galeria, lá no plenário, eles pegaram e fizeram o que todo mundo já esperava. Eles levantaram, suspenderam a sessão e reabriram lá no Solon Amaral. Então, no Solon Amaral, ninguém tem acesso assim fácil, como você sabe, a gente já falou. A imprensa tem um acesso também, mas o pessoal fica lá fora. Então, todas as vezes que os protestos ficarem mais acirrados na galeria, no plenário, atenção quem faz protesto na Assembleia, pode ter certeza que essa manobra será feita pelos deputados. O que é lamentável, né? Participação popular já foi mínima em relação à proposta enviada pelo governo. Praticamente não teve. Foi uma decisão do governador Marconi Perillo para a Assembleia. E agora eles fazem ainda mais a limitação
do povo, né? Na casa que é considerada ou dita do povo. Pois é, as pessoas que estão indo lá protestar justamente já estão começando. Ontem, na verdade, nem tinha tanto protesto em relação a esse pacote que o governo mandou. Mas a gente percebe que as manifestações já começam pelas redes sociais, novos protestos já estão marcados e a coisa vai ficando ainda mais acirrada lá. Inclusive, esse primeiro projeto, que é a PEC, esse não consegue ser votado lá esse ano, porque ele precisava passar pelo menos por 10 sessões, por se tratar de uma alteração na Constituição. Esse outro, né, que já entra nessas questões de corte de gastos, como gratificações, promoções, como a gente acabou de ver, redução de autarquias e superintendências, enfim, esse deve ser aprovado, como eu falei, e precisa passar por 2 votações. Mas as manifestações vão começar a ficar mais acirradas agora. A tendência é que o clima na Assembleia vai ficar pesado, mas enfim, como eu disse na matéria, o governo tem maioria na casa. Sim. Esse projeto deve passar, mesmo aí na contramão, né, do que deseja a população, do que deseja o povo goiano. Inclusive, ele deve mexer também aí na questão da Previdência, aumentando aí de 13,25% para 14,25%, que é essa questão da contribuição. A gente tem muito ainda pela frente. 2016 está acabando, mas a gente vai ter 2016 em 2017. Eu acho que a previsão é mais ou menos isso aí. Isso é verdade. Vai ficar para o ano que vem. Claro, nós aqui do TJ Goiás vamos continuar tudo. acompanhando e mostrando todos os bastidores para você que está em casa. Ok, Obrigado. Alex, muito obrigada pelo trabalho. Eu que agradeço. Obrigada.